Qual é a sua atitude? Na verdade, essa pergunta não é uma pergunta fora de contexto. Nós é que falamos erradamente e interpretamos erradamente essa palavra. Fique ligado. Atitude. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero antes falar sobre uma experiência muito interessante dessa psicóloga Ellen Langer, psicóloga de Harvard. E uma frase que me chamou muito a atenção é: onde quer que você coloque a mente, você está necessariamente colocando o corpo. Essa psicóloga fez um experimento há muitos anos atrás. Depois esse experimento foi repetido, inclusive com a BBC de Londres. Fizeram uma série filmado, né? E qual foi o experimento dela? Ela fez um experimento seguinte: ela pegou algumas pessoas de idade, aí acima de 70, 75, 80 anos, e pegou essas pessoas, né, e mais ou menos identificou, naquela época, que eles seriam jovens na década de 50, fim da década de 50, 1959 particularmente. E ela, com a turma dela, fez o seguinte: criou um espaço, levou eles num lugar, criou um espaço, e nesse espaço tudo era de 1959. Isso foi na década de 80, mais ou menos, e fizeram esse espaço. E quando fizeram esse espaço, uma das coisas que eles não puseram foi espelho. Não tinha espelho. E tudo era televisão, programa de televisão era daquela época, esporte era daquela época, programa de rádio era daquela época. E logo que aquelas pessoas chegaram, elas já foram assim tratadas de um modo diferente. Tipo, olha, o seu quarto é em tal lugar, pega a sua mala e leva lá. E às vezes as pessoas assim andando de andador, bengala, aquela dificuldade, e não, tudo bem. E dentro desse ambiente tinham algumas fotos, mas eram fotos dessas pessoas jovens. E fez esse experimento por uma semana. Antes, quando eles entraram, eles foram examinados por médicos. Visão, audição, toda a parte cognitiva. Fizeram vários experimentos com eles. E depois dessa semana, fizeram de novo. E descobriram que essas pessoas todas tiveram melhoria, inclusive na visão. Porque elas se viam agora jovens, não sendo jovens. Aí fizeram um repeteco disso em 2010, pela BBC, e o resultado foi o mesmo. Teve um homem que estava de cadeira de rodas e saiu de lá de bengala. O que é isso? É exatamente essa frase que ela utiliza: onde quer que você coloque a sua mente, você está necessariamente colocando o seu corpo. Não é? O que você pensa de você? Nós temos a tendência de ouvir o que os outros dizem e de criar para nós mesmos certos rótulos ou certos entendimentos a nosso próprio respeito. E isso é muito prejudicial. O meu pai, era muito interessante a conversa do meu pai. Ele conversava como se ele fosse um jovem. Quando ele fez 80 anos, ele disse: eu estou velho. Em 2 anos, ele começou a perder a memória. Em mais 7 anos, ele faleceu. O que acontece com a nossa mente, né? Eu não sou médico, não sou psiquiatra nem psicólogo para explicar absolutamente nada, mas eu quero mostrar para você como que isso é tão importante e isso se reflete na nossa vida, e inclusive a gente tem princípios bíblicos para isso, que nos ajudam a pensar sobre isso, né? Então, vamos pensar. Por que eu perguntei qual é a sua atitude?
Existem duas palavras que nós utilizamos, nós intercambiamos como sendo sinônimos, elas não são. É a palavra atitude e a palavra comportamento. A gente usa como sinônimo, não usa? A gente fala assim, nossa, a atitude daquele cara não foi legal. Nossa, essa pessoa tem um comportamento assim. E a gente acha que é a mesma palavra, e não é. A palavra atitude tem a ver com uma disposição interna que vai influenciar a maneira como nós percebemos o mundo. Na verdade, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o meu sentimento, é o que está dentro de mim. A atitude está dentro de mim. E não necessariamente eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso através do meu comportamento, que é a ação externa. Então eu posso ter uma atitude X e um comportamento Y. O que gera um problema grave, certo ou não? Porque aí dá uma dissonância interna e externa. Quer dizer, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu penso com aquilo que eu faço. Começa a existir aí uma dissonância. A influência da atitude no comportamento. A influência da atitude, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, como eu enxergo o mundo, como eu vejo as coisas, com aquilo que eu faço, né? Então, as atitudes, muitas vezes, influenciam a probabilidade do indivíduo se comportar de certa maneira. Por exemplo, se uma pessoa tem uma atitude positiva em relação à reciclagem, ela vai ter muito mais probabilidades de reciclar materiais do que uma outra pessoa que não acredita naquilo, ou que não acha que aquilo é importante. E qual que é a influência do comportamento nas atitudes? Aí a gente acha que é o contrário, né? Espera aí, é sempre de dentro para fora. Mas será que existe influência do meu comportamento, o que eu faço, com aquilo que eu penso? O experimento que a gente viu agora é exatamente isso, né? Em algumas situações, o comportamento de uma pessoa pode influenciar ou alterar suas atitudes. Esse fenômeno é bem documentado na teoria da dissonância cognitiva, de Leon Festinger. Por exemplo, se alguém é persuadido a se comportar de uma maneira que é inconsistente com suas atitudes originais, aquilo que tem dentro, essa pessoa pode mudar suas atitudes para alinhar-se com o seu comportamento, para reduzir a dissonância, que é exatamente essa dificuldade de o que eu acredito, o que eu penso, como eu enxergo o mundo e assim por diante. Eu vi recentemente um documentário sobre por que os soldados alemães mataram tantos judeus. Foi só por obediência, não foi? É muito interessante o documentário. E me faz lembrar muito isso aqui. Porque quando eles se alistaram e tudo, né, eles foram chamados para a guerra, para manter, né, quando Hitler invadiu a Polônia e tudo, nós precisamos ter gente, nós precisamos de gente para manter aqui o nosso reino, né? Uma coisa que aconteceu foi que quando eles foram chamados, eles não sabiam que eles tinham que ter algumas missões que eram missões horrorosas, que eram, vocês vão precisar matar crianças, mulheres e adultos judeus. Vocês vão ter que matar. E deram até a opção, você pode sair, se você não quiser. Interessante que algumas pessoas falaram, não, eu não quero. Não tiveram retaliação, a não ser dos próprios colegas. Fizeram bullying, né, com eles. Mas aí perguntaram, mas como que esses caras... O cara era barbeiro, se alistou e foi matar pessoas. E muitas vezes não era só câmara de gás. Vocês sabem que muitas mortes foram diretas, cara a cara. Né? Ou ajoelhado, ou dentro de valas, né? Porque, de alguma maneira, eles alteraram internamente o que eles acreditavam para poder caber dentro daquele modus vivendi, aquele modus dos alemães, dos nazistas da época. Então, isso é muito interessante. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu quero sempre sugerir para você 3 passos. Entenda a Bíblia. Creia na Bíblia e pratique a Bíblia. Tem gente que entende, malemar, mas não crê. Entende porque é inteligente, porque é culto.
Tem gente que entende e crê, mas não pratica. A gente tem que entender, crer e praticar. Senão, não fecha a conta, tá bom? O que a gente vê na Bíblia como experiência exatamente dessa questão de pessoas que vão ficando mais velhas, como é que elas agiram e reagiram? Porque ainda que a gente tenha alguns jovens aqui, né? Vários jovens aí que ainda estão longe do cabelo branco, o que isso significa para todos nós? Porque todos nós estamos envelhecendo. Então a pergunta é a seguinte: como é que você vai fazer? Hoje o pessoal diz que o 55 é o novo, não, o 55 é o novo, é o contrário, o 75 é o novo 55. Por exemplo, eu tenho 65 anos, eu não me sinto com 65 anos. Para mim, eu não me sinto uma pessoa velha. Aí você vai dizer, mas você não é. É porque você está na minha idade, eu já passou. Por isso você está falando. Mas, na verdade, todos nós vamos envelhecer. Então, vamos pensar alguns princípios bíblicos sobre isso. Primeiro, você lembra de Caleb na Bíblia? Quem lembra? Levanta a mão honestamente. Quem não lembra, não sabe quem foi Caleb. Levanta a mão honestamente, não tenha medo. Bom, obrigado. Bom demais. Presta atenção aqui, quando Moisés liderou o povo para sair do Egito e ir para a Terra Prometida, teve um determinado momento em que Moisés chamou um jovem de cada tribo, um homem de cada tribo. Eram 12 tribos, 12 pessoas. Eles foram chamados os espias. Eles foram espiar a terra, foram ver se a terra era aquilo mesmo. E eles voltaram com frutas imensas, carregando assim numa vara, assim, carregando uva em varão. Era uma coisa incrível, impressionante o que eles experimentaram ali. E quando eles vieram trazendo o relatório, dos 12, 2 disseram assim: vamos lá, gente, Deus nos deu essa terra mana leite e mel, ela é fantástica. Josué e Caleb. Ok? Josué e Caleb. 10 disseram, de jeito algum, não vamos, de jeito, não são doidos. Tem gigante na terra, rapaz. A gente parece gafanhoto perto dessa turma. Não vai dar certo, não. O que aconteceu? Eles ficaram 40 anos no deserto, por conta dessa covardia. Mas Caleb era um deles, então, juntamente com Josué. E aqui em Josué 14:7 diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? 40. Ok. Agora o tempo passou. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Explica isso. É a mentalidade, gente. Veja, eu não estou tirando a fé, o poder de Deus, eu não estou tirando isso do contexto. Mas como que ele se expressou, eu quero que você veja isso. Ele não disse assim, pô, situação, cara. Quando eu tinha 40 anos ainda dava, a coisa ainda era legal. Por que a gente não entrou naquele período? Poxa, seria tão bom. Agora, 45 anos já se passam, eu estou com 85. Eu estou na idade já de ficar quieto em casa, arrumar uma cadeira bem gostosa, morrer dormindo. Vestir um pijama. Deu para entender um pouquinho aqui o que eu quero passar para você e para mim? Onde tiver a sua mente, aí estará o seu corpo.
Como você se vê. Então, Caleb e Josué creram no Senhor, como eu já contei. Então, alguns conselhos, dois conselhos. Primeiro, mude a sua maneira de pensar, tendo por base a fé em Cristo. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de ver o mundo. Atitude, como você enxerga o mundo, como você se vê. Não se veja como os outros querem que você seja e nem seja como você pensa que é. O mundo tem uma visão a nosso respeito, certo ou não? Né? Hoje, quando você lê uma notícia, diz assim, idoso de 50 anos foi atropelado, não é assim? Eles não falam um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos, idoso de 50 anos. Parece que o pessoal, eu acho que essa turma que escreve, que são os jornalistas, são todos jovenzinhos. Que uma pessoa de 40 é velha, está morrendo. Porque o mundo quer que eu seja de alguma maneira. E o problema é que a gente se manifesta e responde da mesma maneira, então a gente cria uma mentalidade, né, de impossibilidade, uma mentalidade de velho. Aí você fala assim, pastor, peraí, não é assim. Eu tenho idade, eu tenho um corpo que já não é mais aquelas coisas. Tudo bem, mas ninguém está querendo que você tenha 20 anos. E você não vai ter, nem eu. Mas aqui na cabeça, como é que eu estou me vendo? Como que eu enxergo as possibilidades? Como que eu enxergo o que está acontecendo ao meu redor? Isso é muito importante. Salmo 92, 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Olha essa frase. Mesmo na velhice darão fruto. Como é que a gente acha que a velhice é? Sem fruto. Não tem mais sonho, não tem mais desejo, não tem mais nada. E como a gente se vê assim, é assim que a gente faz. A maneira que você enxerga o mundo é a maneira que você se comporta. O que Deus está dizendo? Que aqueles que são os justos, né? Os justos vão florescer. E eles vão continuar dando frutos. Então eu quero que você pense na sua vida. Momentos da sua vida. Situações da sua vida. Em que você pode dar uma volta. Dar a volta por cima, como a gente fala. Teve uma época que estava muito em moda uma frase que era... uma palavra que era reinventar-se. Né? O pessoal fala assim, você tem que se reinventar, meu amigo. Se reinventar nada mais é do que você passar a sonhar o que você não sonha mais. Passar a enxergar o mundo de uma forma um pouco diferente, que eventualmente você não enxerga mais. A promessa desse salmo é para aqueles que andam com Deus. Lembra que ele fala, ó, os justos florescerão. Isso aqui não é uma promessa para todo mundo. Você tem que entender isso. A única diferença que a Bíblia faz entre uma pessoa e outra... Você não sabia que a Bíblia faz diferença? A Bíblia faz diferença entre uma pessoa e outra. Mas não é por raça, não é por nada. É por ser justo e não ser justo. Andar com Deus e não andar com Deus. O Senhor fala, vocês vão entender a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É a única diferença que Deus faz entre grupo de pessoas. Aqueles que andam com o Senhor, aqueles que são justos na presença do Senhor, esses vão florescer. A velhice vai ser apenas uma nomenclatura. Veja bem. Esses dias minha esposa falou assim, bem, não seria legal se a gente tivesse 20 anos com a cabeça que a gente tem hoje? Eu falei, eu não sei, de verdade eu não sei. Eu não sei como é que seria, eu acho que Deus faz tudo certinho, mas, né?
Com tudo que a gente tem na cabeça hoje, com 20 anos, eu não sei como é que seria. Mas, de alguma maneira, tem outra ideia. A ideia é, veja quanto você sabe. Quanto você já experimentou? Quanta experiência você tem? O que é que você tem feito com isso? Eu quero parabenizar o Ariston por escrever. Sabe por quê? Que o dia que o Zé Ariston estiver lá com Jesus, né? Alguém ainda vai estar lendo os livros dele. Suas experiências, sua visão de vida. Essa é uma coisa que eu me cobro, sabe? Eu tenho procurado gravar todas as mensagens, vocês estão vendo que a gente grava todas as mensagens, gravo aqui, gravo na igreja. E o objetivo não é monetizar, né? O objetivo dessa molecada de fazer videozinho assim é ganhar dinheiro, né? O meu objetivo é legado. O dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que os meus netinhos falem assim, vamos assistir o vovô? Que os meus bisnetos, se Cristo não voltar até lá, eles digam, nossa, eu tive um bisavô que era um pregador do Evangelho. Olha o que ele ensinava. Esse é o meu objetivo. Você sabe, uma coisa que eu tenho percebido, meu filho está aqui, eu vou falar na frente dele. Eu tenho percebido que é mais ou menos assim. Eu, como pai, eu tenho influência sobre os meus filhos, mas parece que é uma influência um pouco limitada. Eles precisam crescer, eles precisam sair da concha, etc. E eles vão andando e nem sempre ouvem a gente. Mas os netos vão ouvir mais. Certo? Quando você fala com a tua avó, por exemplo, né? Meus 2 filhos, liga para a avó, fala para a avó orar pela gente. Eles não ligam para mim e falam assim, pai, ore por mim. Eles falam assim, liga para a avó orar pela gente. Parece que pula uma geração. Mas de toda maneira, o que eu penso é o seguinte, tudo que você tem, e eu não estou falando de absolutamente nada material, você vai deixar para quem? Pensa nisso. Ontem eu estava conversando com os meus filhos e lembrando, um dos livros que eu escrevi 3. Escrevi 3. Escrevendo o 4 agora. Eu acho que é isso, não lembro. 4, eu escrevi 4? A Igreja Apaixonada por Missões, 31 Hábitos, Palavra de Homem e 4, sobre refugiados. E eu estava lembrando que um livrinho que eu escrevi sobre refugiados, anos atrás, tinha pouco, ninguém falava em refugiado aqui no Brasil ainda. Eu tinha ido numa conferência na Turquia, aprendi um monte, voltei para cá, fui de cara e coragem, peguei o avião, fui para Brasília, fui lá bater no CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça. Ninguém me conhecia, não marquei hora, não fiz nada. Cheguei lá, bati na porta, pois não, o que você quer? Eu falei, olha, eu sou pastor, eu estou estudando sobre refugiados, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso, me deram um pouco de material. Uns negócios assim que, graças a Deus, o jovem tem um pouco mais de ousadia do que a gente que está ficando mais velho. Mas aí eu me lembrei o fruto desse livro. Gente, eu não consegui vender quase nada desse livro, eu dei tudo. Eu dava de caixa. Dei mesmo, foi uma benção. E aí um dia um pastor falou assim, olha, você não me conhece, queria conversar com você, estou vindo de São Paulo, não sei nem onde ele morava na época, se ele estava em São Paulo. Ele falou, estou indo para Curitiba, eu posso te encontrar? Pode. Ele falou, o teu livro mudou a minha história. Eu tenho uma missão hoje e a gente trabalha com refugiados e são tantos disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Eu falei, gente, vale a pena você compartilhar o que você aprende, de alguma maneira. Então eu quero sugerir a você para sair da casca, para tirar o pijama. Sabe, se tem uma coisa que eu gosto é pantufa, mas só em casa. Os meus filhos olham para a pantufa assim, parece um urso, né? Eu já calço 44, você imagina, ainda aquela pantufa de carneiro, parece um carneiro, parece que eu tenho um carneiro em cada pé, né? Mas só em casa. Sai da casca. O que você pode ainda fazer para Deus? O que você pode fazer para o reino de Deus, né?
Então, creia nas promessas, não pare de sonhar, seja proativo e prepare-se para o futuro. Prepare-se para o dia de amanhã, prepare-se para as coisas que vêm. A gente estava conversando um pouco antes da nossa reunião, a gente estava conversando um pouco sobre essas catástrofes que têm acontecido no nosso mundo. A Bíblia diz que a natureza geme e suporta dores, até que ela seja redimida. Isso é bíblico. Livro de Romanos. A natureza está gemendo. Então você vê furacão onde não tinha furacão, terremoto onde não tinha terremoto, certo? As inundações malucas que estão acontecendo, na Líbia aconteceu, né? Em Florianópolis estourou uma barragem lá, tragou, não foi? Foi Florianópolis, não foi? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul aconteceu, né? Santa Catarina sofre o tempo todo com um monte de coisa aí, né? Eu nem sabia como era tanto sofrimento que tinha essa região, mas as coisas estão piorando. Nós passamos por uma pandemia, eu acho que ninguém aqui já tinha passado por uma pandemia um dia, ninguém, certo ou não? Nenhum de nós, historicamente, nenhum de nós tinha passado por uma pandemia. Aí a pandemia passou, e você acha que vai ficar nessa aí? Está tudo bem agora, que o ar está bom, está tudo certo, não tem mais vírus, bactéria. As coisas vão piorar em algum momento. E qual é a nossa preparação? O que essa pandemia ensinou para você? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, e eu ouço as pessoas falando assim, a pandemia criou um gap, uma lacuna. A gente passamos pela pandemia e parece que eu perdi 2 anos. E os anos sumiram. Gente, sumiram caramba. Sumiram nesse sentido, da gente sentir que, né, paramos, todo mundo teve que parar. Mas o que nós aprendemos com isso? O que a gente aprendeu na família por causa da pandemia? O que a gente aprendeu no trabalho por causa da pandemia? O que a gente aprendeu, né, ficando dentro de casa por causa da pandemia? O que a gente aprendeu, né, em relação ao essencial? Ao essencial. A minha pergunta é sempre essencial. Eu não acho que a gente precisa gastar dinheiro aqui no Palavra de Homem, enchendo de coisa bonita, bexiga, fazendo showzinho, trazendo gente para dançar. Vocês não precisam disso. Eu não preciso disso, porque o essencial é mais importante. E o que é essencial? E na vida, o que é essencial? O que você aprendeu com a pandemia? Você aprendeu o que é essencial, certo ou não? Você falou assim, peraí, gente, eu gastava tempo com bobagem, agora não quero mais. Mas o que você está fazendo no lugar? Segunda Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ficando velho, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Olha aqui, gente, conselho de Deus para nós hoje. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau! Que incrível, né? Onde que você está pondo os seus olhos? Fixando os olhos. Hoje estava lá os 2 netinhos lá na igreja, eu estava estudando, e minha esposa lá embaixo com as 2 noras e os 2 netinhos. Tiraram as roupinhas dele, deixaram só de fralda, tá calor, brincaram de água, brincaram com coisa, brincaram com outra coisa, brigaram também, né? Choraram bastante. Aí teve um momento que a minha esposa pôs os 2 assim no palco da igreja, de fralda, e cantando com eles 3 palavrinhas. Eu vi aquele videozinho assim, eu estava lá em cima, eu vi aquele videozinho e falei assim, isso não tem preço.
Ensinar, como que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela é velha, não se desviará dele. Ensinar as crianças. Talvez alguém fosse dizer assim para mim: pastor, que absurdo. Na sua igreja, você pôs no púlpito 2 crianças de fralda. Tem gente que é legalista, né? Acha assim que a vida se resume a ser infeliz. Os legalistas são infelizes, né? Tudo é um problema, tudo é pecado, tudo é difícil. Eu não sou tonto, eu não sou criança, eu não nasci ontem e nem nasci no Evangelho ontem, né? Eu sei dar valor para as coisas. O que é essencial? O que é mais importante? Se a gente não for atrás daquilo que é essencial, a gente perde de vista exatamente a eternalidade das coisas. E a gente fica olhando aquilo que é transitório, aquilo que passa. Gente, isso aqui vai passar, você concorda ou não? Um dia tudo isso vai passar, né? Nós já fizemos reunião lá no Dom Giovanni, já fizemos reunião lá na PIB, já fizemos reunião no Castelo do Batel, tinha mais de 300 homens toda segunda-feira. Passou tudo isso, né? Estamos aqui com um grupo bem menor do que era. Fizemos reunião na FIEP, 500 homens lá no Mexicano, quando a gente começou, né? Tão gostoso. Tudo passa, não passa, gente? Agora, sabe o que não passa? São os valores espirituais que você absorveu durante esse tempo. Isso não passa. Isso não passa. Você vestiu princípios de Deus na sua vida. Eu sei disso. Sabe por que eu sei? Primeiro, porque é promessa de Deus. E segundo, porque conversando com vocês, eu percebo na conversa alguma mudança, alguma coisa interessante acontecendo, né? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que todo mundo saia daqui tirando o pijama. Porque tem gente que está aposentado jovem. E não é aposentadoria no INSS, aposentou a cabeça. O cara tem 40... Eu converso com executivos e o cara fala assim para mim: sabe como é que é? Eu já tenho 45 anos. Eu digo: vai me dar um trabalho esse cara. Já tem 45 anos, cara. Aí eu falo assim: eu tenho 20 a mais que você. Porque os caras acham que... Eu ouvi isso quantas vezes, e eu fico quieto, não falo nada, né? Quantas vezes eu ouvi o cara falar assim: não, porque meu sonho é chegar assim, já muito lá na frente, lá para os meus 60 anos, né? Eu já estar bem financeiramente, não precisar de dinheiro, na minha casa da praia. Todo mundo quer ir para a praia. Vai ser uma superpopulação na praia, que vai ser uma coisa... Já é, né? Já é. Ninguém aguenta mais viver lá na praia, né? Todo mundo quer ir para a praia. E todo mundo quer ficar rico e todo mundo não quer ter problema financeiro. Aí eu tenho um misto de sentimento. O primeiro: puxa vida, eu já passei da idade que o cara está falando que já queria estar descansando. E se eu não trabalhar, eu não como. Esse é o misto negativo, né? É o lado negativo da moeda. Mas o lado positivo é: gente, eu já passei da idade que ele acha e eu estou produzindo. Eu estou trabalhando, eu estou servindo, eu estou abençoando pessoas. Eu estou procurando ajudar as pessoas a terem uma cabeça nova, um coração novo, uma família nova. Eu não sou exemplo para um monte de coisa, viu, gente? Mas nisso eu sou. Eu creio no Deus que faz milagres. Eu creio. Eu creio. E se eu não cresce, eu não estaria aqui. Então, fixa os seus olhos não naquilo que se vê. O que nos dá ânimo, gente, é a certeza de que temos uma vida eterna. Lembra que ele falou aqui, ó? Os nossos sofrimentos, né? Eu decorei numa outra tradução, diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea tribulação. O que é leve e momentânea tribulação? É essa vida que a gente vive aqui.
cheio de tribulação, né? Cheio de luta, cheio de... Eu estava ouvindo um testemunho. Gente, testemunho é testemunho, tá? Testemunho não é doutrina. Testemunho é testemunho, experiência de alguém. Mas era uma moça contando da experiência dela e perguntaram por que ela tinha tatuado no braço aquele sinal do coração, né? Eu não sei como é que chama aquilo. Aquele sinal, doutor, como é que chama aquele? Sinal lá quando você faz eletro, né? Eletrocardiograma. Só que tem o sinal assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e depois tem um risco. Né? Você morre, né? Que é o risco. Aí perguntaram para ela, ela falou, sabe o que é? Eu tentei suicídio. E aí o médico, eu estava lá chorando e tudo, o médico falou assim para mim, olhando assim naquele monitor, o médico falou, o que é isso aqui? Ela falou, é o sinal do coração. Ele falou, não, isso aqui é a vida. E baixos. Altos e baixos. Agora, o dia que para, fica um risco. Aí você morre. Aí ela ficou toda, chorou. E aí o médico foi embora e tudo, aí ela chamou a enfermeira veio e disse assim, eu esqueci de perguntar o nome do médico. Eu disse, que médico? O médico que entrava aqui agora. Disse, minha filha, eu estava na porta do seu apartamento aqui, não entrou médico algum. Gente, tem alguns casos assim, né? Que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, ou Ele manda um anjo, ou Ele mesmo aparece, para contar para a gente. Tem altos e baixos. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Se eu pedir para alguns de vocês contarem a vida de vocês aqui, nós vamos ficar chorando aqui até madrugada. Concorda? São lutas, são dificuldades, são dores muito grandes. Então, certifique-se de que você já entregou sua vida a Cristo. É isso que eu queria deixar para você hoje. Certifique-se de que você já entregou a sua vida a Cristo. Fixe seus pensamentos nas recompensas celestiais e mude a perspectiva do que se vê para o que não se vê. Mude a sua maneira de enxergar a vida, do que se vê para aquilo que não se vê. Todos nós aqui temos lutas, gente. Tem gente que tem umas lutas menores, outro tem luta maior, mas todos nós. Luta financeira, luta com a saúde, luta com os filhos, com os netos, conjugal, né? Relacionamentos. Todo mundo tem luta, todo mundo tem problema. Mas tira os teus olhos do problema e coloca naquilo que não se vê. Mas você só vai conseguir fazer isso se você entregar a sua vida a Cristo. Entendeu? Simples assim. É simples assim. Se você ficar batendo contra isso, você vai perder. Quando o apóstolo Paulo se converteu, eu vou terminar com essa frase. Quando o apóstolo Paulo se converteu, uma palavra que o Senhor disse para ele foi: dura coisa, é uma tradução antiga, é recalcitrares contra os aguilhões. Traduzindo em linguagem de hoje, para de dar murro em ponta de faca. Você está indo contra a maré, você vai se quebrar. Porque ele estava perseguindo os cristãos. E quando ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Para de dar murro em ponta de faca. E esse homem se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Não é incrível? O que Deus pode ainda fazer com você? Através de você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Te damos graças, muitas graças, porque a Tua palavra trata de tudo. Todos os assuntos a gente encontra nas Escrituras Sagradas. E aquilo que conversamos aqui está nas Escrituras Sagradas. O Senhor não quer que a gente morra antes do tempo. Vai chegar a hora.
A tua palavra diz que ninguém escapa da morte. Ninguém vence a morte, a não ser Jesus Cristo a venceu, ressuscitando entre os mortos. Ó querido Deus, eu quero te pedir que essa mensagem fique viva no nosso coração, que seja uma voz tua na nossa mente, a nos motivar, Senhor, a sermos homens que vão fazer diferença na terra e que não se preocupam com a sua idade e com as suas limitações, porque tem um Deus que é todo-poderoso. Ajuda-nos a colocar os olhos em Ti, tirar os olhos do que é transitório e colocar os olhos naquilo que é eterno. Amém. Em nome de Jesus. Amém.